Que bom, não tem nada de bom, não tem nada de bom pra falar aqui. Meu, que decepção, que vergonha, que vexame, que ridículo que aconteceu nesse jogo. É assim, terceiro ano seguido, terceiro ano seguido, eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, fora dos mata-matas da competição. Dois deles brigando para não cair. Nesse último agora, no terceiro, né? A gente se livrou disso na 10ª rodada, ganhando de 4-0 da Portuguesa. Daí veio, né, a expectativa da classificação, né? A gente começou a pensar nisso, a cogitar isso, mas, né, um balde de água fria jogado na nossa expectativa, né? Assim, terceiro ano seguido fora dos mata-matas do Campeonato Paulista e num jogo ridículo, num jogo pífio, numa atuação vergonhosa, vexatória. Olha só, para você ver os dois cenários dos dois times, Ituano e Santos. O Ituano poderia se classificar e se classificou, mas poderia ser rebaixado também. E entrou no jogo mais preocupado, tendo que se preocupar mais quanto à questão de rebaixamento, quanto à questão de se classificar. O Santos não estava pensando em nada de rebaixamento, né? Tava tranquilo quanto a isso, né? E a única coisa que o Santos tinha que pensar era na classificação. Mas o Santos não pensou nisso. Não parece que pensou, pelo menos, porque do jeito que o Santos jogou, parecia que não estava pensando nisso, que não estava pensando em nada. Né? O Ituano encarou o jogo como uma final, como uma decisão, como uma final de Copa do Mundo. E o Santos parecia que era só mais um jogo qualquer. Um jogo assim pra cumprir tabela, um jogo que não tinha nada de importante, nada de interessante, um jogo que não tinha nada que fosse mudar, né? Um jogo que ia ser feito só para cumprir tabela. O Santos entrou no jogo assim, como se fosse um jogo amistoso, um jogo entre casado e solteiro, um jogo que não tava valendo completamente nada para ele. Parecia que o Santos entrou no campo assim. O Santos entrou no campo parecendo que tava pensando desse jeito, parecendo que tava pensando que o jogo era um jogo qualquer, que não tava valendo absolutamente nada. E o Ituano entrou pro jogo da forma que deveria entrar, mesmo do jeito que o Santos deveria ter entrado, da forma que o Santos deveria ter entrado, encarando o jogo como uma final de Copa do Mundo. Porque só o Ituano jogou. O Santos não jogou, o Santos não fez nada, o Santos estava completamente apagado, apático, morto, falando português claro. O Santos estava morto dentro de campo, porque o Santos não fazia nada, não demonstrava nenhum poder de reação. Depois, assim, o Ituano dominou o jogo todo, fez 1-0 e continuou dominando. Depois que o Santos levou o primeiro gol, né? O Santos não fez nada. Continuou não fazendo nada, na verdade, né? Continuou não fazendo nada, né? Não demonstrou o mínimo de poder de reação, né? Assim, é simplesmente vergonhoso esse jogo de ontem. Assim, pior jogo do Santos no Campeonato Paulista, né? Pior jogo do Santos no Campeonato Paulista foi nessa última rodada, né? E olha que o Santos já fez muitos jogos ruins nesse Campeonato Paulista, né? Teve vários jogos ruins do Campeonato Paulista. Contra o Palmeiras, contra o São Paulo, né? Mas esse foi o pior de todos. Esse eu não vou ter dúvida nenhuma de que esse foi o pior jogo do Santos no Campeonato Paulista até esse ano, né? Pior jogo do Santos no Campeonato Paulista, pior jogo do Santos no ano. No ano. Pior jogo do Santos nesse ano de 2023. O Santos não fez absolutamente nada. Não fez absolutamente nada. E o jogo tava valendo classificação. O Santos poderia se classificar para os mata-matas do Campeonato Paulista, mas não fez nada para isso. O Santos encarou esse jogo como um jogo que não estava valendo absolutamente nada. Parecia que estava com a sua situação resolvida no campeonato e que esse jogo era só para cumprir tabela. Parecia que já estava com uma situação resolvida, com a sua situação resolvida, que já estava
garantido nas quartas de final, que já estava garantido na próxima fase do Campeonato Paulista, dos mata-matas, e que esse jogo era só para cumprir a tabela dessa primeira fase, para aí depois se preocupar com os mata-matas. Parecia que era isso, na verdade, que o Santos já estava classificado, que esse jogo não estava valendo nada, e por isso, né, foi com um time, assim, né, no caso, com um time relaxado, com um time que não ia fazer nada mesmo, né? Assim, para se preocupar com os mata-matas depois, né? Mas não era isso. O Santos não tava com a classificação garantida. O Santos ainda tava com chance de se classificar, mas ainda tava com chance de ser eliminado e foi isso que aconteceu, né? Mas assim, não fez nada para se classificar, não fez nada do que precisava fazer para se classificar, né? É ridículo o que o Santos fez. Ou melhor, não o que o Santos fez, o que o Santos deixou de fazer, porque o Santos não fez nada, o Santos simplesmente deixou de fazer, né? E assim, pior que, assim, o Santos, né, para o Santos se classificar, o Santos poderia se classificar empatando o jogo, se o São Paulo ganhasse do Botafogo. E isso aconteceu, o São Paulo ganhou do Botafogo de 3-1. O São Paulo ganhou do Botafogo de 3-1, né? Então, o empate para o Santos já servia. Se o Santos tivesse empatado com o Ituano, o empate já servia. Que o Santos se classificava. Se o Santos tivesse empatado esse jogo, o Santos se classificava. Mas o Santos não fez nem o mínimo para empatar. O Santos não fez nem o mínimo para segurar o jogo, para se defender da forma que dava, para conseguir, pelo menos, segurar o empate. E empatar e se garantir nos mata-matas. O Santos não fez nada do que precisava fazer. O Santos deixou de fazer tudo o que precisava. É simplesmente vergonhoso, é pífio, é medíocre, é vexatório esse jogo de ontem e o que aconteceu com o Santos. Pela terceira vez seguida. 3 anos seguidos. 3 anos seguidos, eliminado na primeira fase, fora dos mata-matas do Campeonato Paulista. É ridículo isso. É ridículo, né? Agora, o próximo jogo do Santos é na Copa do Brasil, nessa quinta-feira agora, contra... Eu nem lembro qual que é o nome do time que o Santos vai enfrentar na Copa do Brasil, pra vocês terem uma ideia. Eu nem lembro qual que é o nome do time. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tô aqui com o celular aqui, deixa eu tirar o celular aqui. Vamos ver com quem que o Santos vai jogar na Copa do Brasil agora. Qual que é o time que o Santos vai jogar? Que eu não lembro o nome do time. Pera aí, vamos ver aqui. Cadê aqui o Google? Que eu tô com outro celular reserva aqui. Até mostrei a bancada que eu tô gravando o vídeo. Iguatu. É com Iguatu que o Santos vai jogar nessa quinta-feira pela Copa do Brasil, pela segunda fase da Copa do Brasil, né, na Vila Belmiro, né? Olha só, Iguatu, eu nunca nem tinha ouvido falar desse Iguatu. Eu nunca tinha ouvido nem falar desse Iguatu. Se esse Iguatu não tivesse se classificado para jogar com o Santos, eu nunca teria conhecido esse time, porque eu nunca ouvi falar desse time. Iguatu, eu nunca ouvi falar dele. É um time completamente desconhecido, pelo menos pra mim, né? Mas se ele não tivesse se classificado para jogar com o Santos, eu nem ia saber que time é esse, né? E eu tô preocupado com esse jogo. Porque o Santos não faz nada. O Santos não fez nada ontem contra o Ituano. Então eu tô preocupado com esse jogo, né? Era um jogo pra gente estar tranquilo. Era um jogo por ser um time desconhecido, por ser um time que, assim, que não tem investimento, que não tem divisão. Pelo menos eu acho que não tem divisão nenhuma, não sei. Né? Não sei se ele tá em alguma divisão do Campeonato Brasileiro, se ele tá na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Não sei. Não sei o que ele está disputando. Se a Copa do Brasil é a única competição que ele disputa. Que ele está disputando até então. Né? Não sei. Mas, assim, por ser um time fraco, com todo respeito a ele, mas é um time fraco e é um time desconhecido, que pelo menos pra mim é desconhecido, né?
e por ser um time que não é grande, por ser um time pequeno, porque é um time pequeno, né? Por tudo isso, a gente deveria estar tranquilo quanto a esse jogo, mas não. A gente está preocupado, eu estou preocupado com esse jogo, né? Qualquer jogo do Santos agora, com qualquer time, independente do time que for, eu fico preocupado, porque o Santos não faz por merecer, né? A gente começou a se sentir bem, a ver o Santos de uma forma positiva, a ver a situação toda de uma forma mais positiva, depois da vitória por 4-0 sobre a Portuguesa, depois da vitória por 1-0 contra o Ceilândia na primeira fase da Copa do Brasil, que classificou a gente para essa segunda fase, depois do empate com o Corinthians, a gente começou a pensar de uma forma mais positiva, né? A gente cogitou a classificação, né? Mas tudo foi um balde de água fria, né? A gente recebeu um banho de água fria ontem contra o Ituano. E a gente volta a se preocupar com o Santos de uma forma ruim, né? E a gente fica preocupado com esse jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil, né? Agora o próximo jogo é pela Copa do Brasil. Depois disso, a gente vai ficar quase 40 dias parado até o Campeonato Brasileiro começar. Depois desse dia, né? Quinta-feira vai ser que dia? Quinta-feira vai ser dia 9 de março. Vai ser dia 9 de março, né? E depois disso a gente só volta a jogar no dia 15 de abril pelo Campeonato Brasileiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Então, do dia 9 de março até o dia 15 de abril, você vai ficar quantos dias parado? 9, março tem 31 dias, de 9 para 31 é 22, 22 mais 15, 37. O Santos vai ficar 37 dias parado depois desse jogo, contra o Iguatu. O Santos vai ficar 37 dias parados até o Campeonato Brasileiro começar. Então, o que precisa ser feito agora? O que precisa ser feito agora? Que o Santos não tá mais no Campeonato Paulista eliminado. Vai ficar quase 40 dias parado, 37 dias parado sem fazer nada. Né? Na verdade, não vai ficar parado sem fazer nada. Tem que fazer. Né? Sem fazer nada, eu digo que não vai jogar. Mas enfim. Né? Aproveitar esses 37 dias que não vai estar jogando, que não vai ter jogo nenhum, para arrumar tudo o que precisa arrumar, corrigir tudo o que precisa corrigir, contratar reforço que precisa contratar reforço e colocar tudo em ordem, corrigir tudo o que precisa ser corrigido, tudo que é necessário que seja corrigido para o Campeonato Brasileiro. É isso o que tem que ser feito nesses dias que o Santos vai ficar parado. Para a gente não ter um Campeonato Brasileiro preocupante quanto à questão de rebaixamento. Para a gente não passar o Campeonato Brasileiro preocupado com o rebaixamento, fazendo conta para isso, para a gente ter o Campeonato Brasileiro pelo menos tranquilo. Eu sei que o Santos não vai brigar por título, o Santos não vai brigar por título, mas pelo menos ter um Campeonato Brasileiro assim, tranquilo, um Campeonato Brasileiro que não vai ter nada de assustador, que não vai ter nenhum susto, que não vai ter nenhuma preocupação ao extremo com uma coisa negativa. Um Campeonato Brasileiro pelo menos assim normal, que não vai ter nada de preocupante e também nada que fosse gerar uma expectativa maior. Um Campeonato Brasileiro assim, simplesmente para terminar o Campeonato Brasileiro numa posição tranquila, numa posição assim, tranquila, no meio da tabela, pelo menos assim, né? Fazer tudo o que é necessário para pelo menos isso. Pelo menos isso. E quinta-feira é ganhar do Iguatu e se classificar para terceira fase, no caso da Copa do Brasil. Na segunda fase, se classificar para terceira fase da Copa do Brasil, né? Assim, o que precisa ser feito é ter vergonha na cara. Os jogadores terem vergonha na cara. Vergonha na cara. Honrar essa camisa aqui, né? E fazer um bom jogo, jogar com vontade, fazer o que deveria ter feito ontem contra o Ituano e não fez, fazer tudo o que não fez contra o Ituano e deveria ter feito, né, para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, né, se classificar diante do Iguatu e, né, assim avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que esse jogo é na Vila Belmiro, mas é sem público, não vai ter público. A torcida não vai poder comparecer pela punição que o Santos teve na Copa do Brasil do ano passado contra o Corinthians no segundo jogo,
né? Enfim, por conta disso não vai poder ter torcida. Então, a Vila Belmiro vai estar, no caso, vazia, né? Mas o jogo vai ser na Vila Belmiro. Então, né? Enfim, o que o Santos tem que fazer é criar vergonha na cara, né? E honrar essa camisa aqui, fazer um bom jogo, né? E jogar com vontade para pelo menos se classificar, né? Enfim, então é isso. É isso. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.